Olá, moçada, bom dia, tudo bem? Baita prazer reencontrá-los aqui, dia 29 de janeiro, com mais uma reflexão estoica. Espero que todos em paz, todos com saúde. Moçada, hoje com a meditação, mantenha a simplicidade. Mantenha a simplicidade, o que é muito interessante, vindo de uma meditação estoica de Marco Aurélio, né? Um imperador que tinha tudo à sua disposição, dizendo assim: cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com a sedução daquilo que não deve ser motivo de sedução. Mas antes de ler com vocês e comentar a meditação do Marco Aurélio, permitam-me dois avisos importantes. O primeiro, não se esqueçam, olha lá que bonitinho, os balõezinhos subindo na tela. Não se esqueçam, por gentileza, na medida das vossas possibilidades, de comentar, curtir, compartilhar o vídeo. É muito importante para a manutenção desse projeto até o final do ano, pensem vocês. Não chegamos ainda ao final de janeiro e quanto já aprendemos. E depois, muita gente me diz, né, fala assim, Denis, que legal acompanhar o Diário Estoico, porque eu estou perdendo o medo da filosofia. E estou perdendo o medo, inclusive, de frequentar a Sociedade da Lanterna. Porque muitas pessoas, às vezes, me veem falando de filosofia nas redes sociais, acham assim, nunca vou dar conta disso. E tá aí, aqui vocês veem que não é uma coisa brutal, não é o fim do mundo, dá para fazer isso, dá para aprender muita coisa. E dentro da SDL, a partir agora de fevereiro, nós vamos avançar exatamente com o estoicismo, mas não só com esse estoicismo ético aqui, tardo antigo. A gente vai falar das fundações do estoicismo, que são 500 anos de filosofia estoica, né? Fora que entrando na SDL você vai ter acesso a todo o material anterior, que já contam aí certamente mais de 200 horas de conteúdo, de filosofia antiga, mito, e continua com a gente, porque depois do estoicismo tem tanta filosofia ainda. Então, perde o medo, vem atilar o seu intelecto, vem aperfeiçoar o seu intelecto, porque o ritmo é esse daqui. É a gente brincando, trocando ideia, falando de coisas profundas de forma didática. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Quem entra na SDL não sai, né? A não ser que por algum motivo acidental da vida tenha que mudar os projetos, mas quem entra acaba lá com a gente, é muito, muito legal. Pois bem, meditação mantém a simplicidade de Marco Aurélio, cito Marco Aurélio. Em todos os momentos, mantenha a mente firme na tarefa a realizar. Como romano e como ser humano, fazendo-a com estrita e simples dignidade, afeição, liberdade e justiça, dando a ti mesmo uma trégua com relação a todas as outras considerações. Quando você se dispuser a fazer uma tarefa, aquela tarefa for importante para você, após cuidadosa avaliação em relação aos objetivos que você tem na vida, aquilo que importa para você, tudo aquilo que a gente já falou antes, a necessidade de colocar isso num filtro racional, etc, etc, abandona tudo aquilo que não seja a necessidade de realizar bem a tarefa. Coloque de lado as bobagens, as vaidades, os caprichozinhos, as distorções de julgamentos, as opiniões, o que vão achar de mim, o que vão dizer de mim. Simplesmente abandone essas considerações. Assuma uma simplicidade na execução da tarefa. Podes fazer isso se abordares cada tarefa como se ela fosse a última, abandonando toda distração, subversão passional da razão, olha que expressão extraordinária, abandonar qualquer subversão passional da razão e todo drama. Dramatiza não. Para de gemer, para de reclamar, encher o saco, para de se deixar encher o saco, né? Os outros vêm buzinando a sua cabeça. Simplesmente não subverta a sua racionalidade, abandone o drama e conduza com simplicidade o seu trabalho, aquilo que deve ser feito. Abandone a vaidade, queixa com relação à parte que coube a ti. Se é a porção que te coube, se é a realidade gritando, faça da melhor maneira possível. Tu podes ver que basta dominar alguns princípios, poucos na verdade, né? Alguns princípios para se viver uma vida abundante e devota. Pois se mantiveres a vigilância sobre essas coisas, os deuses não pedirão mais. O mundo não vai pedir mais de você.
E o mais importante, você não pedirá mais de você. Você entenderá que fez aquilo da maneira mais correta, desapaixonada possível. Tá? Então, essas coisas de eu preciso encontrar o estímulo correto, como se fosse uma varinha mágica, né? O pirlim-pim-pim, assim, pim, a partir de agora você está estimulado. Não, isso não acontece na vida de adultos, né? A gente se propõe tarefas, as tarefas se impõem, nós vamos lá e realizamos essas tarefas sem grita, sem injeção de saco, sem distúrbios desnecessários. Os comentadores dizem: cada dia nos apresenta a possibilidade de pensarmos além do necessário sobre tudo. Então, diante de uma tarefa, diante de uma coisa que eu preciso realizar, o apelo do que não é necessário está sempre rondando. Já perceberam isso? Qualquer tarefa simples, ou mesmo que ela não seja uma tarefa simples, ainda que seja uma tarefa complexa, mas a gente sempre acrescenta à complexidade da tarefa uma série de coisas, de conteúdos, de possibilidades que não colaboram em nada, só são barulhos, só rumores que os estoicos dizem devem ser afastados. Mas não afastados fisicamente. Desliga a chave. O que eu deveria vestir? Será que eles gostam de mim? Estou comendo bem? O que acontecerá na minha vida? Será que meu chefe está satisfeito com o meu trabalho? Eu me lembrei aqui agora de um caso. Eu sou de uma geração, daqui a pouco eu faço 50 anos, né? Eu sou de uma geração que pegou uma outra geração, mais antiga que a minha, que na ausência de halteres, pesos de academia, em lugares mais simples, mais simplórios, menos abastados, os caras faziam peso com a famosa lata de parquetina. É como, sei lá, a gente pode inventar. Eram latas de tinta, latas de cera, que os caras pegavam concreto, cimento, jogavam dentro, metiam um cabo lá dentro, deixava secar, virava, colocava outra lata de parquetina, jogava cimento e tinha lá uma barra para treinar musculação, etc, etc. Eu vi meu pai treinar com lata de parquetina. E aí você olhava para o físico dos caras, malhados, treinados, não pode falar malhados, né? Tem gente que não gosta. Treinados. Treinados. Aí você fala assim, não, porque se eu não tiver aquela condição exata, se eu não tiver aquele peso de R$ 1.800 que foi lançado, eu não consigo fazer. Eu tô com vontade de começar a jogar tênis, mas se eu não consigo, como eu não consigo comprar aquela raquete de R$ 15.000, eu só consigo comprar uma de madeira de R$ 200, então eu nem... Você começa a encher o saco demais para fazer o que deve ser feito, entende? Então, você vai lá na favela, e eu tô contando caso real, o cara mal tem o que comer, vive de skinny e suco tangue, e o cara vai lá, malha com lata de parquetina e faz não sei o que, você olha, o cara tem um físico extraordinário. Por quê? Porque parou de reclamar e foi malhar, entendeu? Foi fazer o que tinha que ser feito. Não, eu só vou fazer se eu estiver na academia. Não, porque eu estou comendo 100 gramas de proteína em vez de 90. Ah, merda, falte paciência com esse tipo de gente. Faz e para de reclamar. Hoje, vamos nos concentrar no que está diante de nós. Vamos nos concentrar no que está diante de nós. Quais são as minhas possibilidades hoje? O que eu consigo fazer de melhor hoje? Isso. Então é isso que eu vou fazer. Seguiremos a máxima do técnico fulano de tal, Bill Belichick, do time de futebol americano New England Patriots, que diz aos seus jogadores: faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Faça o que tem que ser feito. Como um romano, como um bom soldado, como um mestre de nosso ofício. Não precisamos nos perder em 1000 outras distrações ou nos assuntos alheios. Tanta conversa fiada, tanta historinha atravessada, tanto planejamento idiota, tanta atenção a detalhes que não são decisivos. Marco Aurélio diz que devemos encarar cada tarefa como se fosse a última. É bom encarar cada tarefa como se fosse a última, porque uma hora vai ser mesmo.
Hoje eu vou sair de casa, eu não sei se eu volto, né? Eu posso não sair de casa, mas eu não sei se eu apareço aqui amanhã. Quando eu falo assim, olha, amanhã, 30 de janeiro, estamos aqui. Não sei se a gente está aqui. Vai depender do que acontecer imediatamente depois, quando desligar essa câmera. Chamou a pedrinha, decola, meu amigo. Então, faça o que deve ser feito como se fosse a sua última tarefa. Porque ela, de fato, e ele ainda é gentilzinho aqui, poderia ser. Poderia não, ela pode ser a última. Pode ser. E mesmo que não seja, fazer de qualquer jeito que você tem em mãos não ajuda em nada. Encontre clareza na simplicidade de fazer seu trabalho hoje. Pega o hoje, pega o que você tem hoje, para além do que você considera uma condição ideal. Ah, eu queria, já disse isso aqui, plantei um pé de queria no fundo da minha casa e nunca deu nada. Para de conjugar esse verbo assim, eu queria, eu gostaria, e faz o que dá com o que nós temos diante de nós. Beijo grande para vocês, um excelente dia.